Agora falamos sobre um cardápio variado, com frutas, legumes e outros alimentos ricos em nutrientes. Esse é o segredo para que a criança tenha uma alimentação saudável. Só que quem é mãe sabe que nem sempre é fácil fazer com que os pequenos comam de tudo. Por isso, a telespectadora Graziele Francisco, de Londrina, que tem uma filha de 10 meses, mandou um e-mail aqui para o Paraná TV pedindo uma reportagem com dicas do que as crianças devem comer. E é isso que a gente vai mostrar agora para vocês. A escolha de um cardápio saudável para as crianças começa aqui, na hora de fazer as compras. Convidamos a nutricionista Thaisa Navolar para vir até este supermercado dar algumas dicas para os pais. O primeiro alerta é ficar de olho nos produtos industrializados. Sempre olhem atentamente o rótulo, né? Principalmente os ingredientes. Quais são os ingredientes que vão naquele produto, tá? Normalmente, os alimentos mais coloridos, né? Os mais atrativos, geralmente para crianças, são os que têm mais aditivo. Existem alguns estudos que os aditivos químicos podem ser alergênicos. Batata, abobrinha, cenoura, couve-flor, beterraba. Tudo pode ir para o pratinho do bebê, mas é possível também substituir alguns alimentos sem deixar de lado nutrientes importantes. A gente pode estar usando no lugar de um cereal, um tubérculo, tá? Como a batata inglesa, mais conhecida, batatinha, mas também podemos substituir por alimentos mais típicos da nossa região e que a gente também não tem usado muito, como a mandioca, mas também a batata doce, né? O cará ou até o inhame. Então a base da papinha salgada para criança seria um cereal, pode ser um arroz, né? O arroz da família mesmo, ou um arroz integral, uma leguminosa, pode ser o feijão de todo dia, mas vale a pena diversificar para a criança conhecer outros alimentos, como a lentilha, a ervilha, aquela de pacotinho, né? Que a gente acaba não usando muito. É muito rico em proteínas também. Mas como garantir uma boa alimentação para os filhos sem gastar muito? O mais barato é o que a gente faz em casa, né? Então, se a mãe vai preparar, vai comprar as verduras e preparar as papinhas, seja de fruta, né, ou a papinha salgada, com os cereais, a leguminosa, ela é muito mais em conta do que se a gente for buscar uma série de alimentos industrializados. E é isso que Cláudia faz, prepara tudo em casa. O filho Caio tem 11 meses e já é bom de garfo. Mas a mamãe ficou cheia de dúvidas quando começou a encarar a cozinha. Eu sabia que eu tinha que colocar um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, um pouquinho de tudo, né? Só que também não sabia a quantidade, nem o que colocar de temperos. Para ajudar as mães de primeira viagem, a gente trouxe aqui a Marilise, que é nutricionista. Marilise, quais são os primeiros passos? O primeiro passo para começar uma roupinha de criança é higienizar os alimentos, né? Você tanto pode usar água corrente. Se você colheu da horta, comprou orgânicos, hidropônicos, onde a quantidade de terra normalmente é maior, é mais importante ainda que você faça uma lavagem com a cloração, né? Com o processo de cloro, onde você coloca uma colher de sopa de água sanitária para cada litro de água e deixa os alimentos ali por 15 minutos. Na hora de preparar a papinha, quais são os cuidados que os pais devem ter? Em ter pelo menos 3 cores de alimentos diferentes, né? Como aqui a Cláudia está usando, abobrinha, né? Um alimento verde, né? Fonte de água, de fibras. Cenoura, bastante rica em vitamina A. Batata, que é uma fonte de energia, um carboidrato. E o brócolis, que é uma fonte de ferro, né? Além de uma proteína, que pode ser tanto a carne quanto o frango e até mesmo um peixe sem espinho. A abobrinha, a cenoura que nós temos aqui. Eu poderia colocar isso aqui num potinho plástico, né? Colocar uma etiqueta ou mesmo essas canetas de retroprojetor e colocar em potinhos separados no congelador. Aí no dia que eu fosse montar uma papinha, eu não precisaria ter aquela mesma papinha de ontem ou a mesma papinha da semana passada. Eu posso guardar esses alimentos congelados assim por 3 meses no congelador. O que não pode ser guardado é batata. As primeiras papinhas, assim, das 2 primeiras semanas que a criança está começando até você pode usar liquidificador, mas depois já é o recomendado a peneira. O ajuste da consistência da alimentação da criança está muito em como foi a introdução, o desenvolvimento dos dentes, a aceitação do cardápio atual. Então, assim, é uma coisa que o ideal é que seja feita uma coisa individualizada, mas dentro de médias, né? Para justamente quando tiver um ano estar comendo com a família.
Mas é importante saber que as papinhas são um complemento da amamentação do bebê. Nada substitui o leite da mãe. Até o 6º mês, exclusivamente ao seio. No 6º mês em diante, uma alimentação complementar, que não é substitutiva e nem inibitória do aleitamento materno. É simplesmente necessária essa oferta de nutrientes a partir do 6º mês para a criança galgar sua curva de desenvolvimento. Até os 2 anos de idade, a gente prefere fugir muito dos alimentos industrializados de uma forma que usem conservantes. Excesso de sal na dieta é complicado também, de conservantes de uma maneira geral, açúcares que acabam inibindo a vontade da criança a se alimentar com uma dieta adequada. A ingesta, por exemplo, de refrigerantes deve ser evitada, de gorduras em excesso artificiais, de chocolate, de amendoim, que também são fontes que às vezes aumentam a incidência de alergias, né? Então a gente tem que fugir um pouquinho desses alimentos. E não esqueça, você também pode enviar a sua sugestão de reportagem para o Paraná TV. É só entrar na nossa página na internet.